Pessoal, a aula de hoje vamos falar sobre divisão silábica, né? Então vamos entender o que é uma sílaba. A sílaba pode ser uma vogal, né, ou um grupo de fonemas, certo? Que se pronunciam numa só emissão de voz e que sós ou reunidos a outros formam palavras, unidade fundamental acima do som. Só para lembrar aqui que não existe sílaba sem vogal, certo? Nunca vai existir uma sílaba só com consoantes, certo? Mas isso é tema de outra aula, né? Isso aqui é para você que já sabe diferenciar vogal de semivogal, por exemplo, né? Não há mais de uma vogal em uma sílaba. Como assim não há mais de uma vogal em uma sílaba, né? Posso ter duas vogais? Aí também você vai ter que saber o que é uma semivogal e uma vogal, para daí você entender o porquê de só ter uma vogal em uma sílaba, né? Na outra aula a gente vai falar sobre esse tema. Classificação quanto ao número de sílabas. Então, de acordo ao número de sílabas que tiver as palavras, ela será classificada, né? Palavras que possuem apenas uma sílaba, né? Por exemplo, aqui pai, flor, lar, meu, é chamado de monossílabo, certo? Voltando naquela regrinha lá do slide anterior, que fala que só existe apenas uma vogal em uma sílaba, mas aqui eu tenho duas, como assim? Significa que aqui uma é vogal e a outra semivogal. Uma tem um som mais forte, outra tem um som mais fraco, né? Pai aqui também, duas. Como assim? Não existe vogal, não existe sílaba com duas vogais, é apenas com uma. Pois é, mas aqui eu tenho uma vogal, que é o A. O A sempre é vogal, que tem um som forte, e o I semivogal, que tem um som mais fraco, né? Pai, por isso aqui. Por isso a regra diz que é apenas uma vogal por sílaba. Se tiver mais, será semivogal. Dissílabas, o que é uma dissílaba? São palavras que possuem duas sílabas, né? Exemplos, café, né? Então na divisão aqui foram apenas duas sílabas. Ira, duas sílabas. Leite, ira de novo. Então observe que aqui tem de novo. Como assim? Duas vogais em uma sílaba? Não, né? Uma é vogal e a outra é semivogal. Uma tem um som forte e a outra tem um som fraco, né? Classificação contra o número de sílabas. Trissílabas, né? O que é a trissílaba? O próprio nome aqui já vai dizer para você. Três, né? Possui três sílabas. Exemplo, cinema. Uma, duas, três sílabas. Próximo, uma sílaba, duas sílabas, três sílabas, né? Polissílabas. O que é uma polissílaba? Possui quatro ou mais sílabas, né? Não é apenas quatro nem cinco, né? São mais de quatro. Mais de quatro sílabas, eu digo que essa palavra é uma polissílaba, certo? Então isso aqui é bem simples, bem fácil mesmo. Monossílaba uma, dissílaba duas, trissílaba três, né? Polissílaba quatro ou mais, certo? Tem exemplo aqui de quatro sílabas. Avenida, né? Uma, duas, três, quatro. Quatro sílabas. Então, regras. Vamos entender agora. Regras de divisão silábica, certo? Então, existem regras para que aconteça a divisão. Não posso sair dividindo de qualquer maneira as palavras, né? Então vamos à primeira regra. Não se separam os ditongos e tritongos. O que é ditongo? Ditongo é quando eu tenho uma vogal e uma semivogal, certo? Foi-se. Então aqui eu tenho uma vogal e tenho uma semivogal. Então aqui eu tenho um ditongo, certo?
Tritongo, encontro de 3, certo? Vão ter 2 semivogais e uma vogal. Averiguou. Então aqui dentre as 3 a mais forte é o O. Então essa é a vogal e os 2 U's aqui são semivogais. Então aqui eu tenho um tritongo. Então nunca se separa o tritongo nem o ditongo, certo? Segunda regrinha, não se separam os dígrafos. O que é um dígrafo? É quando eu tenho esse encontro aqui, ó, que equivale a um som só. CH equivale ao som de X, né? Por exemplo, não se separam CH, LH, NH, GU, QU. Chave, aqui no chave eu tenho o dígrafo CH, que tem o som de X, né? É dígrafo porque são 2 letrinhas com som de uma. Baralho, mesma coisa, não se separa. Banha, também não. Queixa, né? Aqui é como se o U não fosse pronunciado. Aqui eu tenho um único som. É como se fosse apenas o Q e o E. Queixa, como se esse U não existisse. Então, 2 letrinhas com som de uma, dígrafo. Nunca se separam. Não se separam os encontros consonantais que iniciam sílaba. Aqui não tem como separar isso aqui também, não. Vamos ler a palavra psicólogo. Como que eu vou separar esse P aqui se não tem vogal? Lembrando que a regra diz que não existe sílaba sem vogal. Eu posso deixar o P sozinho? Não, né? Não se separa os encontros consonantais. Aqui é o encontro de consoantes. No início da sílaba não se separa. Então aqui já dá para descobrir através de 2 regras. É o encontro consonantal no início de uma sílaba, não separam. E aqui também você poderia pensar o seguinte, né? Que o P sozinho não existe. Advogado. Aqui no advogado temos um encontro consonantal conhecido como encontro consonantal impróprio ou também separável, né? Vamos ter uma aula específica só para esse tema, porque ele é bem complexo, né? Por isso separou, né? Tem uma regrinha também que dita sobre esses encontros consonantais. Refresco aqui novamente. Encontro consonantal que inicia a sílaba, não se separa, né? Separa-se a vogais dos hiatos. Aqui não apareceu no slide. Para quem não lembra o que é um hiato, é o encontro de 2 vogais. Então, toda vez que tiver encontro de 2 sílabas fortes, há a separação delas, né? Próxima regra, regras de divisão silábica. Separam-se as letras dos dígrafos. Então, aqui tem uma regrinha também que diz que esses dígrafos aqui devem ser separados. RR, SS, SC, SC cedilha, XC. Exemplos: carro. Aqui esse S ficou trocado, era passa, né? Passa. DC, encontro aqui um S e um C, naço, SC cedilha, excelente, XC, né? Então esses dígrafos aqui são separados. Lembrando o que é dígrafo? É quando tem um único som, né? No encontro dessas 2 letras aí há apenas um som. Separa-se os encontros consonantais das sílabas internas, exceto aqueles em que a segunda consoante é L ou R. Então aqui tenho encontros consonantais das sílabas internas, exceto aqueles que tem a segunda, exceto aqueles em que a segunda consoante é L ou R. Então, apto, bisneto, convicção, abrir, aplicar.